Salve, salve, time, iniciando aqui o 8º dia de operação na conta do projeto com a banca de 10k. A gente vem de um ciclo ruim, a gente vem de 2 dias de stop, né? E sempre quando isso acontece, de eu estar num ciclo ruim ali, né? Isso abala a confiança. Então o que eu faço é dar um tempo do gráfico, né? Eu fiquei sem operar sexta, sábado e domingo. Então hoje é segunda-feira, eu tô bem tranquilo, né? Cabeça leve, cabeça fria, né? Sabendo o que eu vou fazer aqui. Sei que eu não vou operar na emoção, ali querendo recuperar esses meus 2 dias negativos. Para mim, a partir de hoje, a partir de 2 dias de stop, é tudo dinheiro novo. Então, se eu perdi R$ 1.000 nos dois dias anteriores ali, se eu fizer mais R$ 1.000 hoje, não vai ser que, eu recuperei os 1.000 que eu perdi. Não, é mais R$ 1.000, né? É dinheiro novo aqui, tá? Então essa mentalidade faz total diferença ali, né? Quando você vende um dia ruins, né? Onde a sua confiança ela está abalada, fechou? Vou começar a selecionar os ativos aqui, né? Quando eu selecionar a gente já vem pelos contextos e vamos buscar as oportunidades, tá? Entendendo que eu vou buscar pelo menos 2 vezes o risco, né? Entendendo que o meu risco aqui é de R$ 500, eu vou pelo menos buscar R$ 1.000, que seria um risco retorno de 2 para 1 ali, que essa matemática a longo prazo ela vai fazer todo sentido, né? E até em dias muito bons aqui, pode ser que eu encaixe uma sessão muito boa, eu vejo que o mercado está muito legal, respeitando muito bem meu operacional, eu posso buscar até mais de 2 vezes o risco ali, 3 vezes, 4, 5, vai depender muito da sessão, fechou? Tamo junto, vou começar a selecionar os ativos. Bora lá. Olha só, time, eu tô pensando numa venda aqui agora, nesse ativo do GBP-JPY, vai ser uma venda mais opcional, já reduziu o valor para 250, mas tá muito bem contextualizado esse trade, né? Já já vocês vão entender o motivo do porquê eu tô pensando em venda aqui, mesmo o preço ativando um pivô de alta. Ó, já vou vender por aqui, né? Deixou uma velhinha de indecisão, né? Já entrei de abertura em si, como esse preço, cara, realmente tá muito interessante esse trade aqui, até mesmo se ele der uma puxadinha pra cima, mais ou menos aqui já tá legal, eu já entro com o meu stop diário. Ó, últimos 10 segundos aqui, galera, vamos ver se paga esse trade pra gente. Eu já explico o motivo e o porquê do que eu quis estar entrando aqui com uma venda. E pagou, cara. Legal, pagou as duas taxas. E olha só, time, explicando o motivo desse trade aqui, um trade muito relevante, um trade muito bacana aqui, né? O preço ele vinha dentro de uma movimentação de alta, ele fez um movimento de 1, 2, 3, uma estrutura de demanda aqui. A partir desse momento aqui ele puxa forte para baixo, quebrando esse último fundo, né? Tendo uma quebra de estrutura. A partir desse momento eu já começo a pensar em venda. E a gente vê que o preço ele puxou muito forte, com muita intenção nessa venda aqui, né? Os vendedores puxou esse preço forte para baixo. E chegou esse momento que o preço ele veio fazendo a sua correção aqui em formato de um canal de alta, né? Que é um padrão até mesmo que eu chamo de um padrão de sem demanda. Por que sem demanda? Porque o preço ele puxou muito forte para baixo e quando ele começou a subir, quando ele começou a corrigir, ele corrigiu totalmente agarrado, ó. Sem demonstrar interesse nos compradores aqui, o preço ele sobe, mas ele sobe agarrado, ele sobe mas corrige, ele sobe, cansa, sobe, cansa. Você vê que o movimento de baixa ele teve muita mais força e muito mais convicção do que esse movimento de alta aqui. Então ele puxa muito forte para baixo, com muita força, e ele sobe sem força, né? Então o preço ele veio se equilibrando dentro desse canal de alta aqui, e eu entrei vendido aqui em cima. Por quê, galera? Primeiro ponto, quando o preço ele tá no canal, ele toda hora sai do fundo, vem pro topo. Do topo ele vem pro fundo, do fundo ele vem pro topo e ele vai se equilibrando, né? Nesse momento o preço ele tá onde? No topo, né? E tem uma grande chance do preço vir buscar onde? O fundo, né? E outro ponto muito interessante aqui, ó, que essa região é uma região de oferta. É uma região aqui, ó, de oferta que tem vendedores posicionados aqui. Então eu entro vendido numa região de oferta e entro vendido em cima do topo do canal de alta. Então, todo esse contexto, toda essa variável aqui fez eu pensar nesse trade aqui, tá? Porque estava muito bem contextualizado. Eu ainda posso continuar acreditando dentro desse movimento aqui, principalmente se ele puxar para baixo aqui, quebrando esse último fundo, aí eu venho continuando acreditando nesse movimento de baixo, fechou? Olha só, time, eu vou pegar uma venda aqui. Essa venda aqui, ela tá em si muito bem contextualizada, ela não está dentro do padrão, que é o padrão BQF, mas está dentro aqui de um padrão que é muito interessante para mim pensar numa possível reversão aqui e apenas uma retração em cima dessa região, tá? É o mesmo ativo, acabei de entrar, galera, e entrei com a Monte Soros, tá? 950. Caso essa entrada não dê certo, né, infelizmente eu sou estopado, né, mais um dia. Sendo que o ativo que eu entrei com uma venda, galera, eu entrei vendido aqui, ó. Peguei um take no gráfico de 1 minuto. Subindo o gráfico para 2 minutos, eu vejo que o preço ele deixou o movimento de 1, 2,
3, deixou aqui um pivô, né, de alta, um pivô com candle de ignição, até mesmo é um padrão de compra, sendo que esse padrão de compra aqui, ele tá mal localizado. Olha onde ele tá. Eu já estava pensando em venda aqui, dentro de todo aquele contexto, o preço ele não desenvolveu um movimento de baixa, puxou forte para cima, quebrando esse topo, capturando liquidez em cima desse topo extremo aqui. Então a chance do preço ele dar continuidade nesse movimento de alta aqui é muito pequeno. Né, entendendo que esse candle de ignição, quem opera junto comigo aí sabe que eu não gosto desse tipo de candle de ignição, onde ele termina em cima, travado aqui no topo do pivô, a chance de negar esse movimento e deixar uma vela de correção é muito grande, né? Então eu juntei essa informação, peguei uma taxa melhor em cima desse topo aqui, né, em cima desses pavis, entendendo todo esse cenário, todo esse contexto aqui, para mim pensar numa possível venda. E vamos jogar na planilha aqui, galera, dia de hoje. Tá? 2 win para 0 loss. Tá aí um lucro aqui. Vamos só dar uma jogada no histórico de trading para ver certinho aqui. Eu já tinha até jogado. Né, ó, dia 13 e opções aqui, lucro de 1.309,18. 1.309,18. Esse foi o nosso lucro de hoje. Tá? Voltamos pro game, tá, galera? Né, a gente vinha de um ciclo ruim, que tive cabeça nesses 2 dias de stop loss aqui, mas olha a diferença, faz total diferença no final do mês, ó. Né, no dia que eu ganho 1.000, no dia que eu ganho 1.000, no dia que eu perco 500, perdi meus 500. Aí no outro dia ganhei 878, não consegui 2 para 1, né, eu teve um dia praticamente no 0 a 0, vai acontecer, né, mas ó, no dia que eu perco 500, no outro dia que eu perco 500, aí no dia que aparece um dia legal, um dia bom, né, peguei 2 a 0 ali, show aqui, ó, 1.309. Acabou, é quase 3 vezes o risco, galera. Faltou R$ 200 para ser 3 vezes o risco, né? Então, mesmo se eu tiver uma assertividade de 50% no final do mês, aqui, para mim tá show de bola. Porque no dia que eu perco 500. E no dia que eu ganho praticamente o dobro. Eu ganho praticamente não, né? Eu ganho o dobro, né? E às vezes até ganho mais. Então, essa matemática ela vai fechar no final do mês.